participar e subir a montanha com a gente. Enquanto o RPM é... Boa noite, irmãos. Bom, vamos lá. A gente tem algumas coisas para conversar, mas eu queria só pedir aos irmãos que estejam orando aí. Está chegando também o acampamento da juventude. A gente precisa que os irmãos estejam em oração. Eu creio que vão ser dias onde Deus vai manifestar ali a glória dele. Muita gente vai poder ouvir a voz do Senhor. E que o Senhor possa salvar vidas naqueles dias ali, naquele acampamento. Que o Senhor possa transformar aí o pensamento, o coração de muita gente. E que a galera possa crescer também. Que de repente... Gente, vocês estão bem? Vocês estão meio assim, meio amuados? Eu não sei se tem a ver ou não, mas o tema da mensagem hoje é cansei. E agora? Eu não sei, de repente você está cansado aí. Cansado por qualquer motivo que seja. A gente vai conversar hoje sobre alguns motivos de a gente se sentir cansado. E eu espero que o Senhor renove as suas forças. Nós vamos ler em primeiro lugar Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28. Isaías 40, a partir do versículo 28, está projetado lá para a gente, mas, obviamente, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela. É sempre bom a gente marcar os textos, é sempre bom a gente confirmar que realmente o que está sendo colocado ali na tela é o que está na palavra de Deus, para que o Senhor fale contigo aí de forma clara, objetiva, ao teu coração. Diz assim o texto: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Agora preste atenção no 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que promessa incrível! Irmãos, nós temos muitas promessas na palavra de Deus e essa é uma delas. O Senhor, Ele renova as nossas forças. Ainda que você esteja cansado, abatido, desanimado, ainda que você esteja, como o texto diz aqui, tropeçando até e caindo, o Senhor, Ele pode renovar suas forças. A gente vai, obviamente, ao longo dessa mensagem, conversar um pouco sobre como isso acontece, né? Mas eu queria que você deixasse o teu coração aberto enquanto a gente conversa. Porque algumas coisas pode ser que venham agradar aquilo que você quer ouvir. Poxa, que coisa boa, o pastor falou isso, eu estou realmente, né, me sentindo cansado lá no meu trabalho, então eu vou, né, agora dar um glória a Deus. Só que pode ser que eu acabe falando alguma coisa aqui que vai confrontar algo que você está passando. E talvez o seu cansaço, o meu cansaço, tenha mais relação com aquilo que a gente faz, ou até mesmo com aquilo que a gente não faz, do que qualquer outra coisa. Não são as pessoas, não é o mundo, não é... Quem nos cansa, muitas vezes, somos nós mesmos. E a gente tem que estar disposto o tempo inteiro a estar ouvindo a voz do Senhor, para que a gente não erre. Som. Eita, esse daqui agora deu uma voz boa. Esse aqui não vai falhar não, né? Que esse aqui me deixa na mão às vezes, hein? É aonde que eu tenho que segurar esse aqui, irmão? É em cima? No meio? Tá. Esse aqui dá uma falhadinha. Ao vivo é assim, tá, gente? Então, vamos lá. O Senhor tem promessas para a gente, mas eu queria que você pensasse no seguinte: quais são os efeitos que o cansaço produz em uma pessoa? O que acontece com você quando você está cansado? Cecília, você é a rainha de colocar lá que está cansada na internet. A Cecília todo dia, segunda-feira a Cecília acorda cansada e vai cansada para o trabalho. Quais são os efeitos no corpo? O que acontece? A gente fica fraco, né? A gente fica desanimado, com sono, irritado,
Quando você está cansado, irmão, você não está bem para agir. Você não está bem para fazer nada. Os efeitos do cansaço são perigosos. E esses efeitos que o cansaço tem sobre nossa vida, eles podem nos trazer muitos problemas. Porque uma pessoa que está do jeito que a gente acabou de conversar, fatalmente ela vai ter mais dificuldade em discernir o que é certo, o que é errado e quais são as decisões que ela tem que tomar. Tem momentos na vida da gente que a gente tem que tomar uma decisão, aquela decisão pode mudar tudo, tudo. A partir daquele momento a sua vida pode ter uma guinada, e se você tomar uma decisão errada, você pode pagar uma consequência muito séria. Então, os efeitos que o cansaço produz em nós, eles precisam ser observados, eles precisam ser atentamente percebidos, e você precisa agir em relação a isso. Pastor, o que o senhor pode fazer por mim hoje, se eu disser que eu estou cansado? Bom, eu não posso retirar o seu cansaço. Pastor Davidson também não pode retirar o cansaço de ninguém. Aliás, ninguém pode retirar o cansaço do outro. Por exemplo, a minha esposa muitas vezes chega cansada, a pastora Sheila acho que está fazendo ela trabalhar demais, ou ela está trabalhando de menos, me conta. Não, mas a bichinha chega cansada, aí, eu posso tirar o cansaço dela? Não. Eu tento, de repente, fazer uma massagem do pé, né? Vai dar uma aliviada, mas é só um dos sintomas, o pé está doendo, né? E eu sou marido, né, irmão? Então, a gente está ali para isso mesmo. Vou fazer uma massagem no pé dela. Eu tirei o cansaço? Não, aliviei um dos sintomas, mas ela continua cansada. Ela ainda precisa descansar. Então, eu não posso tirar o cansaço de ninguém. Posso orar, posso, de repente, tentar te encorajar, posso tentar até te dar um conselho, se tiver ao meu alcance, porque quem está fora da situação é muito mais fácil aconselhar do que quem está dentro da situação, essa é a verdade, mas eu não posso tirar o cansaço de ninguém, aliás, ninguém pode. A questão é, tem muita gente cansada, muita gente. Se você prestar bem atenção ao seu redor, você vai perceber que na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua rua, em todo lugar tem muita gente cansada. E pessoas cansadas de diversas coisas. Talvez você já ouviu alguém falar assim: estou cansado do meu casamento. Você já deve ter ouvido essa frase. Muitas pessoas chegam a um ponto que elas se cansam e elas falam: não aguento mais. Estou cansada de fazer tudo nessa casa. Isso aqui é mais a mãe que fala, né? Estou cansada, só eu que faço tudo aqui. Uma hora eu vou sumir e vocês vão ver o que vai acontecer. Nenhuma mãe some, ninguém vê o que vai acontecer, então ninguém sabe o que aconteceria. Ainda é um mistério para a humanidade, mas a mãe está cansada. E com razão, tá, gente? É justiça. Ser mãe é uma mãe de verdade, que está ali, que cuida do seu filho, que zela, que se preocupa. Realmente é uma tarefa muito cansativa, muito. Infelizmente, nem todos entendem. Infelizmente, tem até alguns homens que não entendem. Que passou o dia sem fazer nada. Não, fica cuidando de uma criança o dia inteiro. Você vai ver que o negócio é difícil, difícil. E a gente fica pensando assim, vai melhorar. Nunca melhora. Nunca melhora. Só daí para frente é só para trás. Espera aí, isso aí não sou eu não, cara. É só a minha cara, gente. Esse ali é uma montagem, tá? Eu nunca joguei com aquele colete. Eu nem tenho o corpo daquele jeito ali. Isso ali não sou eu. Eu nem tenho uma bermuda daquela. Isso é uma montagem. Não, pior que o pessoal está pensando que eu estou mentindo. É uma montagem, gente. Ai, meu Deus do céu. Não, tá certinho, mas é uma montagem. É uma IA, é verdade. Mas gostei. Cansei. E agora? É legal porque quem fez essa arte aí foi o Lacerda, né? E ali é um jogo de futebol. Quem vê o Lacerda jogando bola sabe que é cansaço. Devia ser a foto dele. Lacerda corre 2 minutos e acabou. 2 minutos e morre. Tem gente que fala assim, estou cansado do meu trabalho. Estou cansado, vou pedir as contas. Hoje em dia está na moda. Antigamente as pessoas passavam 15, 20, 30 anos numa mesma empresa. Hoje em dia o cara está lá 6 meses e ele fala, estou cansado, não aguento mais, quero sair do meu trabalho. É sintoma, é geracional. Estou cansado da minha faculdade. Quantos pais e mães que começam a pagar a faculdade dos seus filhos? E aí, de repente, 3 anos depois, eu não quero mais, eu vou mudar de faculdade. É isso.
E aí eles mudam de faculdade. E todos aqueles 3 anos que você pagou foram para o ralo. Tem gente que fala, estou cansado do ministério. E aí talvez seja você, que jogou para o alto o seu ministério. Você olha lá para trás e você fez tanta coisa na obra do Senhor, mas hoje em dia você simplesmente resolveu desenvolver o seu dom de canto. Quer ficar no canto, né? Ficar no canto, é o dom de canto. Tem gente que está cansado de orar pelos seus parentes, orar pelo seu filho, orar pelo seu marido, orar pela sua esposa. Ah, pastor, cansei, eu oro e nada muda. Tem gente que fala, eu cansei de liderar, cansei de ser pastor. Nós temos muitos pastores aqui e o ministério pastoral, ele por natureza, ele é extremamente cansativo. Ele suga as suas energias. E não é só fisicamente que eu estou falando, é psicologicamente mesmo. E talvez você está aí, líder, pastor, pensando assim, cara, eu cansei mesmo, eu estou cansado. Se você se encaixa em qualquer uma dessas coisas, eu quero dizer para você que eu já ouvi isso muitas vezes, não é só com você. Eu vou fazer agora 14 anos de ministério pastoral. E eu já ouvi essas frases, estou cansado disso, daquilo outro, diversas vezes. É uma das coisas que eu mais escuto. E às vezes eu escuto essa frase de mim mesmo, que às vezes eu mesmo falo comigo mesmo. E aí eu falo, cara, eu estou cansado. Aí eu mesmo tento me aconselhar, e aí eu tento resolver. Mas enfim, seja o que for, irmão, existe uma promessa na palavra, e o alívio alcançado é uma promessa. Você precisa crer nisso. O alívio para quem está cansado é promessa, e é promessa de Deus. E se é uma promessa de Deus, você pode se agarrar nisso. Eu vou ler de novo, Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E nesse versículo, para mim, a chave está ali, ó. São os que esperam no Senhor. Não é qualquer pessoa que renova a sua força, que voa bem alto como águia, que corre e não fica exausto, que anda e não se cansa. Não é qualquer um. São aqueles que esperam no Senhor. Você espera no Senhor? Você tem paciência de verdade de esperar no Senhor? Você tem fé de esperar no Senhor? Você tem a disposição de aguardar enquanto Deus resolve, sem você meter a mão para tentar fazer? Ah, Deus está demorando demais, vou dar uma ajuda para Deus. E aí você vai lá e atrapalha tudo. Como é que será que você está fazendo? Eu já cometi muitos erros na minha vida, muitas vezes era só para eu esperar em Deus, e eu não fui capaz de esperar. E aí o cansaço piora, as coisas pioram, né? E aí a gente precisa olhar para tudo isso e falar, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de saber como é que eu faço. Bom, eu vou trazer para a gente aqui hoje 2 histórias. Cada uma dessas histórias traz uma lição. São histórias de gente que estava cansada, gente que precisou tomar uma decisão, precisou fazer algo, e uma história deu errado e a outra história deu certo. E aí você escolhe qual história você quer seguir, né? Você tem essa liberdade. Ao final, eu vou convidar algumas pessoas para estarem aqui à frente, a gente orar junto. Se você se encaixa, né, no perfil de quem quer acertar, de quem quer melhorar, você vai vir aqui para frente. Mas você também pode, de repente, falar, não, eu quero, né, olhar aqui para a história errada e está tudo certo. Vamos lá, vamos começar então pela história errada. História errada não, o exemplo do cara na história foi errado. Coloca aí para a gente Gênesis 25, a partir do versículo 29. Se você tiver com a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque a gente vai ler alguns outros versículos, eu vou fazer algumas pontuações durante o texto, e aí você deixa a tua Bíblia aberta. A primeira lição que a gente vai aprender é com a vida de Esaú, e eu coloquei até um tópicozinho, um título para o tópico, né? O cansaço pode te prejudicar nas decisões. Esaú precisou tomar uma decisão na vida dele, e ele tomou uma decisão precipitada. Esaú estava com fome, você conhece a história, e a decisão dele foi muito ruim. Diz assim o texto: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Algumas versões, e se você tiver com sua Bíblia aberta, talvez esteja aí, chegou cansado. Outras vai estar assim, chegou exausto. E seria a indicativa de melhor tradução mesmo, tá?
Ele chegou muito cansado ali, ele estava com fome, voltando do campo. Versículo 30. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Então, essa palavra aí, né, entenda bem, ele chegou extremamente cansado, ele teve um dia de caça, e aí nesse dia de caça, ele foi um dia frustrado, provavelmente ele se esforçou mais do que o normal, mesmo assim ele não conseguiu caçar nada. E depois daquele cansaço físico, juntou com a frustração emocional, ele chegou derrotado diante do irmão dele, ele falou: eu quero essa comida aí. Aí a história segue, versículo de número 31, diz assim: respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Eu quero a sua atenção de novo para essa pausa, por quê? Esaú está obviamente exagerando aqui. Estou quase morrendo. Eu vou morrer. Não vai morrer. Você chegou cansado em casa do seu trabalho. Eu estou morto de cansado. Não, você está muito cansado, eu concordo. Só que às vezes a gente exagera na descrição daquilo que a gente está falando sobre a situação. Eu estou tão cansado, eu vou morrer. Não vai morrer. Esaú se sentia assim. E qual é o problema? Quando você exagera demais aquilo que você está sentindo, você pode acabar fazendo um negócio que não tem sentido. Você pode acabar aceitando pagar um preço totalmente desproporcional por algo. Quando uma pessoa está desesperada, ela normalmente toma decisões erradas, ela gasta mais dinheiro, ela faz tudo errado. Aqui o que a gente está vendo é que esse cara, ele está se enxergando de uma forma diferente da realidade. Ele fala: eu estou morrendo. E é forte porque ele diz assim: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? De que me vale esse direito? Ele está desprezando um direito que ele tinha de ser o filho mais velho. E olha, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. O que ele está desprezando aqui é muito, muito forte. O problema do cansaço é esse: ele faz com a gente que a gente acabe não conseguindo nos enxergar da forma correta. Você olha e você vê outra coisa. Você olha, você se desqualifica, você acha que você é pior do que os outros, você acha que você não vai conseguir, você acha que você tem que abandonar mesmo um monte de coisa porque aquilo está te cansando, porque o problema parece sempre maior do que realmente é. É isso que uma pessoa cansada faz, ela começa a aumentar as coisas, e o Esaú está fazendo isso. Eu estou quase morrendo. Aí, o que o Jacó faz? O Jacó, para firmar o acordo com ele, versículo 33, diz assim, Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gente, que direito é esse? O que ele desprezou? Talvez você esteja pensando assim: é só a partir de agora eu vou ser chamado de caçula? Então, não era só isso. O primogênito tinha alguns direitos. Vamos começar com a parte financeira. Se você é o filho primogênito, você tem direito à parte dobrada na herança. Isso significa que, se forem 2 filhos, por exemplo, um casal tem 2 filhos. O filho mais velho, a herança vai ser dividida em 3 partes. O filho mais velho vai levar 2 partes, o filho mais novo vai levar 1 parte. O filho mais velho vai ter o dobro do que o outro. Isso, por si só, já é muito bom. É mais dinheiro na conta, né? Você é o filho mais velho, você tem direito à porção dobrada. Aliás, né? É bom saber, você é o mais velho, né? Aliás, tem até na Bíblia uma história bem interessante com Elias, né? E Eliseu, e aí a gente vê que tem ali um pedido de porção dobrada. E o que ele está falando? Na verdade, existia a escola de profetas,
E é como se ele falasse, aqui, ó, sou o direito de primogênito, sou eu. Eu quero, da tua unção, eu quero dobrar do que vai recair sobre todos. Então, é um direito importantíssimo. Financeiramente, vale muito. Segunda coisa, valia a bênção do pai. O pai iria abençoá-los. E quando o pai falasse ali a sua bênção, quando o pai chegasse sobre eles, impusesse as mãos e declarasse bênção sobre eles, a bênção do primogênito, ela é muito maior, ela é muito mais forte, muito mais poderosa. Tanto é verdade que depois você pega na sua Bíblia, lá na sua casa, você continua lendo essa história, e você vai ver que lá na frente, quando o pai deles abençoa Jacó e ele recebe a bênção da primogenitura, leia o texto e depois leia o que sobrou para Esaú. Você vai ficar impressionado, né? Então, ele também está perdendo uma bênção aqui, que tem um fundo espiritual, é algo que vem a bênção do pai. Para finalizar, a gente fala sempre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente poderia estar falando aqui o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas ele vendeu a bênção de primogenitura dele, porque um dia ele estava cansado. Naquele dia ele tomou uma decisão errada, naquele dia ele jogou tudo fora. Tem casamento que está acabando da mesma maneira. A pessoa está cansada por algum motivo e em um dia de fúria, em um dia de problema, em um dia de tormento, de tribulação, tudo é jogado fora. O cansado, ele precisa, irmão, ele precisa ter a capacidade de colocar a cabeça para descansar. Ele precisa disso. Às vezes a pessoa está cansada das coisas do dia a dia. Tem casamento se acabando porque os cônjuges estão cansados. Estão cansados um do outro. É uma falta de carinho, falta de respeito, e aquilo vai cansando. E de repente aquele cansaço é tão grande que em um dia tem uma briga, tem um acontecimento, acabou tudo. Acabou. Tem família sendo destruída. Tem família que pais não falam com os filhos, filhos não falam com os pais. Porque as coisas cansam, irmão. Imagina, você cria o seu filho, a sua filha, ele cresce, ela cresce e começa a te dar trabalho. E quando eu estou dizendo isso, não é porque ele virou um empresário e te contratou, não. Está te dando trabalho porque está fazendo bagunça. Está se envolvendo com gente errada. E aquilo começa a sugar a sua energia, as suas forças. E você vai se cansando e você fala, cara, eu estou cansado. Estou cansado. Então tem muitos pais que já desistiram dos filhos. Tem filhos que desistiram dos pais, porque falam, meu pai não vai mudar nunca, minha mãe não vai mudar nunca, nada vai ser diferente. Tem família se destruindo pelo cansaço. E eu e você não podemos deixar o cansaço roubar da gente aquilo que Deus deu para a gente. Se tem algo sobre a sua vida, se tem uma bênção sobre a sua vida, você não pode perder isso para o cansaço. O Esaú, ele está aqui no texto extremamente cansado. Mas eu diria que a frustração foi uma grande aliada aqui no cansaço. Porque o cara era caçador e o cara teve um dia ruim, e o cara está voltando de um dia ruim. Dias ruins acontecem, irmão. Não é todo dia que as coisas vão dar certo. A Bíblia fala que existe lá o dia mau. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tinha que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, você vai ter dias extremamente difíceis, dias de cansaço. Mas você precisa sempre se lembrar que nessas horas você não pode deixar que a frustração se alie com o seu cansaço e que comecem a tentar te convencer a desistir, a jogar tudo para o alto, a abrir mão de bênçãos que Deus te deu. Você não pode deixar que o seu cansaço e a sua frustração assumam o controle e tomem as decisões por você. Sabe, naquela hora que você está já cansado daquela situação, aí a pessoa fala um negócio, aí você fala, ah é? Não deixa a sua boca ser emprestada naquela hora ao seu cansaço. Porque pode ser que você diga coisas que não vai ter como voltar atrás depois. Então, respira e segue em frente. Eu queria voltar um pouquinho no texto com vocês. A gente está no capítulo 25 e nós vamos permanecer. Mas eu queria voltar para o versículo 27. Gênesis 25, 27. Está ali para a gente já. Ó. Os meninos cresceram
Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O texto está dizendo para a gente de uma maneira muito clara aqui o perfil dos dois, o que cada um fazia. E o Esaú, ele era caçador. Só que olha o que o texto está dizendo. De novo eu vou falar. Ele tornou-se um caçador habilidoso. Tornou-se, volta mais um versículo, bota no 27 de novo aí para a gente. Isso. Olha lá, tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo. Aqui na minha versão, que também é NVI, mas é aquela ali a mais nova, a minha diz assim, vivia percorrendo os campos. Ou seja, sempre ele estava no campo caçando, sempre. Então, além de ser um caçador habilidoso, ele também era um caçador experiente, porque ele tem contato com a caça todos os dias. E provavelmente ele faz aquilo todo dia, e todo dia dá certo. O dia que dá errado, ele já se sente cansado, frustrado, supervaloriza sentimentos e emoções naquele dia. Irmãos, é um perigo você ser especialista em alguma coisa, sabia disso? É um perigo. Você sabia que os japoneses, eles têm um índice altíssimo de suicídio, e tem a ver com isso? Eles são extremamente inteligentes, capacitados, mas de repente, alguém tem uma frustração, e eles se matam, simples assim. O filho da família não passou no vestibular, o cara vai lá e se mata. Se mata. Ele fica pensando, a frustração é muito, muito grande. Então, ser especialista em algo é um perigo, porque te leva a acreditar que todo dia vai ser um dia de glória. Mas tem uns dias de luta aí também, que você tem que vencer. Você tem que aprender a lidar com os dias difíceis. Dias difíceis também precisam ser vividos. Não dá para morrer no dia difícil, pular ele. Tem gente que, depois daquele filme Clique, lembra? Quem é mais velho, ele lembra do Clique, quem é mais novo assistiu repetido. Nem é repetido, né? Porque agora não é na televisão, não repetiu, o cara colocou no streaming. Na minha época, esperava passar na sessão da tarde, está tudo certo. Repetiu o filme. Naquele filme, o cara pega o controle remoto e ele pode avançar a vida dele, ele pode pausar a vida dele, ele pode fazer um monte de coisa. Não dá, irmão. No dia mau, no dia difícil, no dia da frustração, ele tem que ser vivido. E você tem que continuar sendo crente nesse dia. Não dá para deixar de ser crente naquele dia. No dia que alguém te irritou, no dia que alguém te estressou, você tem que continuar sendo crente. E aí, eu estou aí sentadinho com vocês, ouvindo essa mensagem. Porque dias difíceis também acontecem para mim. Dias difíceis também batem na minha porta. Mas são nesses dias que nós temos que assumir o controle, para o cansaço não decidir por nós. Se o cansaço decidir, as coisas vão dar muito ruim. E aí, se tem gente aqui cansada, né? De repente aí cansado da sua família, pensando em jogar fora, a sua família, eu quero dizer para você, calma, respira. Respira. Vamos buscar em Deus a resposta, vamos buscar em Deus a solução, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você esteja aí cansado da igreja. Estou cansado da igreja. Não aguento mais essa vida de ir para a igreja, não aguento mais esse negócio, não aguento mais a igreja, porque eu acho que está tudo errado. Respira. Porque pode ser uma armadilha do diabo na sua vida. Estou cansado do trabalho, vou pedir demissão amanhã. Cuidado, pode ser uma armadilha para você ficar desempregado e entrar numa crise financeira terrível. Eu conheço pessoas que reclamavam do trabalho e depois saíram do trabalho e nunca mais conseguiram um trabalho como aquele. E aí, o tempo vai passando de vida e a pessoa está ali sempre falando, quando eu trabalhava lá naquele lugar era tão bom, quando eu trabalhava lá eu ganhava tão bem. Mas quando você trabalhava lá você reclamava, você deixou o cansaço te vencer. Então você precisa renovar o teu ânimo, renovar a tua alegria. Tem gente aí que está cansada, de repente, do silêncio de Deus. Está cansado do silêncio de Deus. Eu já pedi, eu já falei, Deus não me responde. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou lá e vou fazer. Como eu estou sempre perto da galera da juventude, é engraçado, porque a gente fala, vai orar. Está apaixonado? Vai orar. Só que eles já acham que, não, para eles já assumiram um compromisso.
E aí já estão fazendo besteira, estão beijando um e outro por aí, fazendo um monte de coisa. E estão se envolvendo de uma forma que daqui a pouco vão sofrer. Ainda não sabem, mas vão sofrer. Então, irmão, em nome de Jesus, calma, deixa Deus agir. Espera, confia no Senhor. Ah, mas eu estou cansado de ficar sozinho, estou cansado de ficar solteiro. Calma, vai chegar teu tempo, vai chegar a tua vez. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, o Bigode está namorando. E já tem mais de um ano, né, Bigode? O Bigode não só conseguiu uma namorada, como tem mais de um ano. E está pensando em casamento. Se o Bigode pode, o Lacerda casou. Vocês têm noção disso? O Lacerda é casado. Você já deu um detalhamento assim na expressão facial dele? Ele é muito lindo, esse menino me encanta, cara. Ele é muito lindo. Se tem esperança para eles, tem esperança para todo mundo. Então calma, confia. Deus vai fazer. No tempo dele as coisas vão acontecer. Você só precisa deixar o teu coração calmo e deixar Deus falar e não o cansaço. Coloca para a gente Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. O texto de Hebreus também fala de Esaú. E diz assim, ó: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, porque por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Irmão, esse texto para mim é um dos textos mais fortes que a palavra de Deus tem. Depois ele quis consertar, só que não tinha mais jeito. Tem coisas que não tem mais como serem consertadas. Tem coisas que depois que foram quebradas, não tem mais conserto. Não tem conserto. Não, pastor, mas para Deus nada é impossível. Verdade. Mas se você parar para pensar em princípios que o próprio Deus estabeleceu, ele não vai voltar atrás com a palavra dele. E aqui está um exemplo desse. Foi o Esaú quem rejeitou, e é um princípio de Deus. Você rejeitou, tudo bem, é a sua decisão. Arque com as consequências. O texto está falando que ele buscou a bênção com lágrimas. Tem gente que depois de deixar o cansaço tomar a decisão, está lá chorando, mas já era, irmão, já passou. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que olhar e falar: Senhor, não me deixa cair na armadilha de deixar o meu cansaço decidir nada. Se você até hoje deixou o seu cansaço tomar as decisões, faça um concerto com Deus a partir de hoje. Peça a Ele ajuda e fala: Senhor, não me deixa ser encurralado pelas ciladas do meu cansaço. Renova a minha força, me ajuda a prosseguir, renova o meu ânimo, me dá alegria. Eu quero ter alegria de novo nas coisas. Segunda história de hoje, que também tem um títulozinho, né? Quando precisar tomar uma decisão e estiver cansado, busque a resposta em Deus. É simples. A dica é essa, né? Não deixa o cansaço tomar a decisão. Quem toma a decisão por você não é você mesmo também, é Deus. Porque a resposta óbvia que a pessoa poderia ter é: bom, se eu não posso deixar o cansaço decidir, então tudo bem, vou descansar e depois eu decido. Mas você vai fazer besteira do mesmo jeito. Quem tem que decidir é o Senhor por você. E eu quero usar aqui a história de Davi. E eu quero colocar aí para a gente o texto de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Quando eu pegar água, vocês podem demorar um pouquinho para botar, que aí fica parecendo que eu só esperei, porque eu estava esperando o texto, entendeu? Vamos lá, estou brincando, eles são brabos. Eu tenho que beber água porque ontem eu gritei um pouco além da conta, a voz não está... Enfim, nem lembro o que foi que aconteceu. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram uma cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos, filhas haviam sido levados como prisioneiros.
Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Deixa eu contextualizar você deixa a sua Bíblia aberta. Daqui a pouco a gente vai continuar em alguns trechos desse texto. Davi aqui está junto com esses homens, e ele tem uma cidade chamada Ziclag. E a cidade que era de Davi agora, ela foi atacada, e Davi, ao chegar na sua cidade, percebe que as mulheres, as crianças haviam sido levadas como prisioneiros. Imagina você chegar na sua casa, depois de uma viagem de trabalho, e de repente você chega lá e não tem, sua casa está toda destruída, e sua família foi sequestrada. E você não sabe o que fazer. O texto diz aqui que eles choraram em alta voz até não terem mais forças. E é extremamente justo que eles tenham feito isso, porque dá para entender o sofrimento que todos eles passaram, não só Davi, mas todos aqueles homens ali. Bom, quando eles viram ali que as famílias haviam sido roubadas, eles choraram bastante, e isso potencializou cada vez mais um estado de cansaço neles. É óbvio, eles estão vindo de uma campanha militar, eles estão vindo de uma viagem de 3 dias, né, como diz o texto, e agora eles estão vendo um problema que aconteceu e eles estão chorando. E se você já chorou muito tempo, me ajuda aí, é uma coisa que cansa. Chega uma hora que você não aguenta nem mais chorar. Chega uma hora que a lágrima secou. Não é, porque seu corpo não aguenta mais aquele estado de sofrimento. Você está cansado. Agora, vamos pegar a história de Davi como um todo, porque eu estou pegando um pedaço, mas lembra aí comigo. Quando Davi começa a se destacar, e ele era um bom soldado, o rei Saul começou a ficar com inveja dele. E o rei Saul decidiu que ia matar Davi. E o rei Saul começou a perseguir Davi. E Davi agora começa a fugir de Saul. E Davi vai morar em cavernas. Davi está fugindo. Davi, de repente, está ali tentando cuidar da própria vida. Ele tinha alguns homens com ele, ele encontra outros homens. Ele faz ali um bando dele, ele faz um tipo de exército, e Davi está fugindo. Irmãos, fugir é uma das coisas mais cansativas que existem. O fugitivo, ele não tem paz em lugar nenhum. Teve um dia desse que nós estávamos, era na Brasil, acho que era na Avenida Brasil que a gente estava passando, daquele motoqueiro, acho que foi na Brasil, não foi? Eu sei que tinha um motoqueiro e tinha um carro da polícia, e o motoqueiro passou pelo carro da polícia. O policial não estava nem olhando, o policial estava assim, ó. Só que o motoqueiro na moto, ele assim, ó, e acelerando a moto e olhando para trás e desesperado, na primeira rua que teve, ele entrou. Aí a gente falou, cara, olha que desespero, o cara certamente está devendo muito. E o medo dele era, se o polícia me viu aqui, vai me pegar, e eu dancei. Porque ele era um fugitivo. Porque ele sabe que ele está devendo, que se ele for pego, está enrolado. O fugitivo, ele vive assim, o tempo inteiro. O policial não estava nem olhando, mas o cara estava desesperado. O fugitivo vive nesse clima, e Davi tinha que viver fugindo, se escondendo, e Saul atrás dele, aquela coisa toda. Até que chega um tempo na vida de Davi, que ele fala o seguinte, olha, não dá mais para viver na minha terra. Para fugir de Saul, eu vou ter que fazer o impensável, eu vou ter que ir para a terra dos inimigos, a terra dos filisteus. Eu já matei muito filisteu, mas é melhor eu ir tentar a sorte com o inimigo, porque na minha terra é certo que eu vou morrer. E ele tenta isso, e ele chega lá, e a primeiro momento, o que ele faz? Ele finge que ele está maluco. Ele come, deixa a saliva escorrer na barba, né? Bem nojento, dando uma de maluco para ninguém matar ele, ele fica um tempo lá. Depois ele sai, aí ele volta, e na volta dele, no retorno dele para a terra dos filisteus, ele tem uma espécie de acordo com o rei Aques, ou Aquis, eu não sei a pronúncia, mas Aques ou Aquis, escolha você aí e diga para mim depois. E esse rei, que era o rei de Gate, que era território filisteu, ele gostava de Davi, ele começou a colocar Davi em algumas campanhas, e Davi era muito bom. E Davi dava muita alegria para aquele rei, porque aquele rei gostava de Davi. Até que os filisteus entraram em guerra. E o rei dos filisteus, esse rei que eu estou falando de Gate, ele precisava então ter ali gente com ele na batalha. E Davi falou, eu vou. E por aquele rei estava tudo bem.
Só que os conselheiros, os governantes ali, que caminhavam junto com aquele rei, chegaram para ele e falaram o seguinte: ô rei, não faz isso não, cara, esse cara aí, ele é dos outros lá. Lembra que ele é de Israel? No meio da batalha ele vai se virar contra você e vai te matar. E aí o rei ficou assim, com aquela pulguinha atrás da orelha. O rei chegou para Davi e falou assim: Davi, eu não vou te levar, você não vai. Os governantes aqui se reuniram comigo, eles estão com medo. Eu sei que você é um cara beleza, eu acredito em você, mas para não dar tumulto, não vou te levar. Volta para a sua cidade. Davi agora pega o exército dele, né? Davi mais 600 homens, e ele está voltando. E Davi era um homem de guerra, ele gostava de estar na guerra. E agora ele está voltando, falando: não deixou eu ir. Estou querendo ajudar o cara, estou oferecendo minha ajuda, o cara não quer, beleza. E ele está voltando, 3 dias, voltando com seu exército na caminhada. Quando chega lá na cidade, a cidade está destruída. A família não está lá. Davi tinha passado, a Bíblia diz, 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. E nesse tempo, irmão, ele se dedicou, nesse tempo ele se empenhou, né, a estar ali com o rei. Nesse tempo também ele deu um jeito de abençoar o povo de Deus, claro, era Davi. Mas é uma frustração. E agora, aquela cidade dele, que devia ter mais de 2.000 pessoas, pelo menos, porque eram 600 homens, se a gente colocar as mulheres e as crianças, deve passar de umas 2.000 pessoas. Aquela cidade agora não tem ninguém, está destruída, está devastada, e tudo que eles podem fazer agora é observar o exército deles chorando, até perderem as forças. Bom, Davi, então, está nesse ponto. Vamos lá agora, versículo 6, 1 Samuel 29, versículo 6. Explicando aí um pouco do que aconteceu. Então aqui chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor, que você tem sido leal, e ficaria contente em tê-lo, servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por isso não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Bom, juntando tudo aqui, como a gente disse, né, Davi então está somatizando frustração e cansaço e tudo mais o que você possa imaginar. E agora ele está observando outro problema. Não é só a cidade que está destruída, a família dele está destruída. As mulheres foram levadas, é o que diz o texto aí na sequência. Mas lá no versículo 6, coloca o versículo 6 para mim. Lá no finalzinho tem algo sensacional. O versículo 6 diz assim, ó: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Não é isso que a gente está conversando? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Davi se fortaleceu no Senhor. É interessante porque todos aqueles homens estavam experimentando algo parecido com o que Davi estava experimentando. Só que aqueles homens, eles começaram a pensar: vamos apedrejar o Davi, vamos pegar a pedra e matar esse cara. Só que Davi não. Davi está numa outra posição. Davi está olhando para aquilo tudo e ele falou: eu preciso buscar em Deus algo. E ele buscou o Senhor, e o texto diz que ele se fortaleceu em Deus. Quando a gente lê essa informação, a gente precisa aprender algumas coisas com Davi. Davi é aquele que está dizendo para a gente: olha, se você buscar o Senhor na hora da tua angústia, na hora do teu cansaço, na hora da tua frustração, Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Davi é aquele que está ensinando para a gente que nesses momentos o Senhor pega a gente no colo e ajuda a gente na caminhada. Olha a diferença de Esaú para Davi. O Esaú foi aquele que decidiu tudo errado. Davi é aquele que, quando estava cansado, foi lá e buscou a Deus. E olha que interessante, versículo 8, ele diz assim: e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Irmãos, essa história é linda. Essa história mostra para a gente que Davi, ele pergunta para o Senhor: qual é o meu próximo passo? Se você fosse um guerreiro,
sua cidade está destruída, suas mulheres, seus filhos foram levados. O que você faria? Eu vou dizer para vocês o que eu faria. Eu ia pegar a espada, ia pegar o que tivesse, estilingue, taco de beisebol, o que tiver na mão, falar, eu vou lá e vou arrebentar esses caras. Vou dar um jeito, se eu morrer, morri, mas eu vou lá. Seria justo pensar dessa forma, Davi é um guerreiro. Só que Davi, mesmo sendo um guerreiro, ele preferiu perguntar ao Senhor. E ele está dizendo aqui, devo perseguir esse bando de invasores? Senhor, e agora? Eu vou atrás ou eu deixo para lá? Aí Deus fala para ele, vai atrás. É certo que você vai conseguir libertar os prisioneiros. Irmão, por que é tão importante isso? Porque quando você sai para a guerra, debaixo de uma palavra de Deus, você é invencível. Quando existe uma promessa do Senhor, uma palavra liberada sobre a sua vida, e você vai para a guerra debaixo daquela palavra, a história está decretada. Você já sai para a batalha como vencedor. Quando chegar lá, irmão, é só para consolidar aquilo que Deus já determinou. Deus já te deu a vitória, e é isso que ele está dizendo para Davi. Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Essa história, ela continua. Por quê? Naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, ele não para descansar. Davi vai atrás dos caras. Davi alcança aqueles homens. A Bíblia diz que eles passaram pelo menos um dia inteiro, né? A NVI fala que de manhã até a tarde. Tem uma outra versão que fala que era do dia anterior até a tarde do dia seguinte. Seja como for, irmão, depois de tudo isso, você ainda está em batalha. Você ainda está ali guerreando. E eles guerrearam. E tem uma coisa interessante, porque no meio do caminho, quando eles estavam indo buscar as mulheres, dos 600 homens, 200 ficaram no meio do caminho, pelo cansaço. 200 falaram, eu não aguento mais, né? Esse texto está lá em 1 Samuel 30, versículo 9, a partir do 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. É muito cansaço. 200 homens não aguentavam mais caminhar. Eles não só caminharam, como quando chegaram lá, guerrearam e venceram. Porque a luta não foi lutada por um exército qualquer. A luta já tinha sido decretada por Deus. Então, quando eles chegaram lá, era só para garantir a promessa de Deus. Eles lutaram e venceram. Como é que eles chegaram lá? Encontraram um cara no meio do caminho, e aí deram comida para esse cara falou, ele era um egípcio, e ele fala, não, eu estava trabalhando com os amalequitas, eles roubaram o povo e tal, e aí Davi fala assim, você leva a gente lá? Ele fala, se você prometer que não me mata, levo. E aí Davi, beleza, fechou, acordo feito, foram lá, conseguiram recuperar tudo, né? Pegaram de volta ali as suas famílias, pegaram de volta ali os seus bens que tinham sido saqueados, e agora eles estão retornando. O que é legal agora que vai acontecer na história? Aqueles 200 homens que ficaram, eles estão meio escanteados na história, porque meio que desistiram. E aí os outros 400 dizem assim, não, agora dos despojos da guerra, vocês não vão pegar nada. Não é justo, quem foi guerrear foi a gente. Vocês estavam experimentando o mesmo cansaço que a gente, vocês pararam porque quiseram. E aí Davi, que é alguém que aprende com Deus e que nos ensina, Davi está falando o seguinte agora, Davi está falando, gente, isso não pode ser assim. Eles ficaram para trás, mas eles ficaram carregando a nossa bagagem, cuidando das nossas coisas. A fatia deles tem que ser a mesma que a nossa, até porque quem nos deu a vitória foi o Senhor. Davi só falou isso porque Davi entendia o que estava acontecendo. Davi sabia que nem ele, nem os 400 homens que estavam com ele, tinham condição nenhuma de fazer absolutamente nada. Mas Deus abençoou eles. E por Deus ter abençoado, agora eles estão voltando com mais coisas do que eles tinham, porque eles estão voltando com os despojos de guerra. Davi agora está ensinando que a misericórdia também faz parte da caminhada. Que a misericórdia também precisa aparecer mesmo nos momentos que você está cansado. Mesmo nos momentos que você pensa, agora chegou a hora de celebrar, vou fazer isso só para mim.
uma conquista, uma vitória celebrada sozinho, não tem sentido. Quando você conquista algo, o bom é compartilhar. Compartilhar com as pessoas que estão próximas a você, compartilhar com a sua família. Tem gente que acha muito legal pegar o salário e gastar escondido. Vou gastar aqui para ninguém ver. Você pode até se divertir, mas o legal mesmo é você, sabe, compartilhar o seu salário com a sua família. Isso é legal. O legal mesmo é você compartilhar as bênçãos que você tem. Alguém te deu uma viagem. Olha, toma uma viagem para o Beto Carreiro. Vai. Só que você vai sozinho. Não tem graça. Coisas boas têm que ser compartilhadas. E não importa se a outra pessoa mereceu ou não mereceu aos olhos dos outros. Fato é que quando você é abençoado por Deus, você sabe disso, você compartilha. Fato é que Davi, mesmo estando experimentando muito cansaço, como os outros homens estavam, ele pensou diferente e ele agiu diferente. Porque ele não deixou o cansaço tomar conta das decisões dele. Tem famílias aqui hoje que precisam de mais compreensão. Talvez você está ouvindo essa palavra agora e você sabe que é com você. Você precisa ser mais compreensivo na sua casa. Com os outros você é uma flor, um amorzinho, mas com a sua família você é um estúpido, arrogante, grosso. Dentro de casa ninguém te aguenta. Você precisa ter mais atenção com a sua família, mais compreensão. O filho do outro, você acha tudo bonitinho que ele faz. O seu filho, qualquer nota ruim, você já está chamando o garoto de burro, condenando. Está na hora de você mudar um pouco. As famílias precisam de mais compreensão. Homens precisam compreender suas esposas, mas as esposas também têm que compreender seus maridos. Às vezes o cara saiu e o cara só enfrentou problema na rua. E o cara chega em casa e ele fala: agora é o meu momento, cheguei para a minha família, cheguei para ter paz. Só que quando ele chega em casa, tudo que ele não tem é paz. As famílias precisam de mais compreensão. É você olhar para o outro e falar: tudo bem, eu percebo o que está acontecendo. E se você não percebe, pergunte: está acontecendo alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? O que aconteceu no seu dia? Tente entender o que o outro passa. Porque quando essas coisas acontecem e nós nos tornamos mais compreensivos, a gente aprende a compartilhar melhor também aquilo que Deus tem dado. A gente aprende a deixar o cansaço para longe e falar: não, olha, eu também estou cansado, mas eu estou vendo que você também está cansado. Então vamos junto, um ajuda o outro, e aí você se fortalece. Talvez seu caso não seja com a sua família, seu problema seja lá no teu trabalho. Pode ser que lá na sua empresa também precise de mais compreensão. Não, porque meu patrão, você sabe a pressão que ele sofre? Você sabe como é difícil para ele administrar tudo? Às vezes a gente se precipita, irmão, em reclamar de coisas das pessoas. Calma. Vale o mesmo também para o patrão, que também se estressa com o funcionário, com o chefe que se estressa com o funcionário. Calma. Qual é a história daquela vida? Lembra de quem é aquela pessoa. Normalmente a gente contrata quem a gente conhece. Então você conhece essa pessoa, tenha mais compreensão. Imagina se os ambientes, as empresas hoje tivessem mais compreensão. Se os servos de Deus estivessem dispostos a fazer isso lá, como seria diferente? Talvez seja aqui na igreja, mais compreensão. De um ministério com o outro. Porque eu estou cansado dessa história. Estamos fechando novembro, daqui a pouco vem o ano que vem. E aí tem a agenda, tem o calendário. E aí o líder de departamento, de ministério já fala: eu estou cansado disso, porque toda vez é esse negócio. Só é bom se for para as mulheres, só é bom se for para os jovens, só é bom se for para os homens. Ah, só fazem isso para as crianças. Irmão, todo mundo reclama de tudo. Quem sabe se tivesse mais compreensão e a gente caminhasse junto, as coisas seriam diferentes.
Alguns podem ter ficado com a bagagem, mas não vamos deixar o nosso cansaço destruir a nossa união. Não vamos deixar o nosso cansaço destruir quem nós somos. Nós somos servos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo tem grande expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. E na hora que nós nos manifestarmos como filhos de Deus, nós vamos impactar o mundo. Tudo vai mudar, as coisas vão mudar. Você vai ver que Deus vai usar a tua família para restaurar outras vidas. Deus, Ele quer usar o teu testemunho, a tua história. Mas o diabo está fazendo você acreditar que o cansaço é tão grande que você merece parar. Jesus está em movimento. Aquele que segue a Jesus, segue Jesus. Não dá para você ficar parado dizendo: Jesus, espera eu descansar para eu ir contigo. Não. Você continua. E aí, embora esteja cansado, o Senhor abençoa a sua caminhada. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor. E ao final eu tenho um desafio para você e quero orar por você. Mas eu queria que você abrisse o teu coração agora e adorasse o Senhor com intensidade. Deixa o Senhor falar contigo agora, vai. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. A mensagem foi pregada. Nós estamos aqui adorando o Senhor de forma linda, em comunhão, como igreja. Mas algumas coisas nós precisamos dar passos. Passos que firmam uma aliança, que marcam um compromisso. E eu quero convidar você, que sabe que Deus falou contigo. Pastor, sou eu essa pessoa. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Pastor, eu estou cansado, estou passando por lutas, estou passando por dificuldade, estou pensando em desistir de alguma coisa.
Pastor, eu estou cansado, eu não me reconheço mais. Eu olho para trás e eu vejo que eu fazia algumas coisas, mas eu estou cansado. Eu não sei explicar o que é, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa. E hoje o Senhor falou comigo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma vez o trecho dessa música. Enquanto sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ao final a gente vai orar junto. Isso, Deus já está trazendo algumas pessoas. Ao final eu vou estar orando. Então, se você está aí ouvindo a voz do Senhor, não pense duas vezes. O seu lugar é aqui no altar do Senhor. O Senhor tem forças, refrigério e alívio para a sua vida. Essa declaração é muito poderosa. Vindo até aqui à frente, ao altar do Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Confio, Senhor, que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu, que está na Tua palavra. Confio, Senhor, que o Senhor vai me ajudar, ó Deus, a esperar no Senhor. Confio, ó Deus, que eu terei as minhas forças renovadas, o meu ânimo renovado. Senhor, em nome de Jesus, renova a alegria. Restaura, Senhor, corações, relacionamentos, ó Pai. Restaura famílias. Restaura, ó Deus, sonhos que foram perdidos. Resgata, ó Pai. Resgata ministérios nessa noite, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, chega da era do cansaço, Pai. Chega, ó Deus, de sermos dominados pelo cansaço. Chega, Senhor, da gente não dar um passo porque a gente não aguenta mais. Nos fortalece, Pai. Fortalece teus filhos na caminhada. Senhor, em nome de Jesus, cada um que está aqui na frente, Deus, nessa hora nós abençoamos. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua força sobre eles. A força, ó Pai, que vem sobre a mente. A força que vem sobre o coração. A força, ó Deus, que encoraja eles a prosseguir, a melhorar, a avançar, a experimentar, ó Deus, as Tuas bênçãos. Pai, essa noite foi marcada no céu. E nós nos alegramos, ó Deus, porque nessa noite o Senhor, ó Deus, fala conosco. Senhor, eu te peço que essa noite seja um marco. Senhor, que marque, ó Deus, um novo tempo. Um tempo de renovo. Um tempo, ó Pai, onde o cansaço não tem mais poder.
O tempo, Senhor Jesus, aonde a Tua palavra vive e reina em nossa vida, aonde tudo que fazemos é para a Tua glória, aonde caminharemos, Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Visita as famílias aqui representadas. Visita, Senhor Jesus, as empresas aqui representadas. Visita, Senhor, os amigos. Visita, Pai, o futuro. Meu Deus, visita ministérios. Senhor Jesus, renova as nossas forças. E que nós possamos continuar na caminhada. Que nós possamos continuar na corrida. E que nós venhamos, Senhor, alcançar o prêmio, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, cada pessoa que está aqui e suas famílias. E eu te peço, Pai, toma a vida delas no Senhor. E dá a elas, Pai, sabedoria nas suas decisões. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te peço ainda, Pai, por toda a nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, se há algum espírito de cansaço sobre nós, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Rejeitamos a força do cansaço, ó Pai, e buscamos no Senhor nos fortalecer, assim como fez teu servo Davi. Pai, que em nome de Jesus nós possamos avançar para a tua glória. Essa é a oração que eu te faço, Pai, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tenha uma semana abençoada. Procura uma pessoa aí, dá uma palavra de bênção para ela. Que ela tenha uma semana abençoada. Vocês que estiveram aqui na frente, que Deus os abençoe. Que Deus os fortaleça, que Deus os encoraje, que Deus os proteja. E que em nome de Jesus, todos tenham paz.